Boa noite, galera. Vamos conversar um pouquinho sobre linguagem culta e linguagem coloquial. Eu disponibilizei um material para vocês, tá? E, e uma bateria de exercícios. Bateria nada, são 5 exercícios simples de fixação, tá? Aí eu queria colocar para vocês aqui o seguinte: a gente saiu de variantes linguísticas e para finalizar o assunto, vocês já devem estar cansados de ouvir falar sobre preconceito, variante, variação social, histórica, social, cultural. Saindo um pouquinho disso aí, a gente cai nos conceitos de linguagem culta e linguagem coloquial, né? Ou linguagem formal e informal, como a gente já viu no começo do semestre. Então, essa é só uma fixação e para a gente encerrar esse assunto aqui e pular para o próximo, tá? Vocês já sabem, né, o conceito de linguagem culta, tá? Ou linguagem formal, né? É aquela linguagem aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores, entre as pessoas que estão conversando, certo? Ou então ela é utilizada em momentos naqueles momentos que requerem maior respeitabilidade, tá? Você não vai conversar com um padre, um juiz, um professor, certo? Chamando ele de cara, de xará, né? Isso aí, xará, meu irmão, meu compadre, certo? Você vai usar uma linguagem mais respeitosa para se dirigir às pessoas que não têm essa familiaridade com você. A linguagem culta ela é aplicada nesses casos, tá? E assim, quais são as características? Características da linguagem culta. A linguagem culta, gente, ela segue rigorosamente as regras da gramática, tá? A pronúncia clara das palavras, o vocabulário é rico e vasto. Você não vai usar a linguagem limitada para conversar ou para escrever algum texto que esteja exigindo que seja em linguagem formal, tá? Não pode ter economia de palavras e as palavras devem ser pronunciadas claras e corretas, certo? E quais são os momentos que essa linguagem formal é aplicada? Ora, gente, discursos públicos ou então políticos. Já imaginou um político discursando uma linguagem totalmente informal, né? O nosso presidente, Bolsonaro, ele tem uns momentos informais, né? Todos os presidentes nossos, não vou falar de Bolsonaro porque é o presidente atual, mas todos os nossos presidentes têm aqueles momentos de informalidade, né? Aquela conversa, um bate-papo e tal, que eles estão mais soltos, falam de uma forma. Mas quando estão fazendo um discurso, por exemplo, para a nação, um discurso para um, um chefe de Estado de outro país, a linguagem muda, né? Ele não pode usar aquela linguagem chula, cheia de palavrões, etc. Um discurso tem que ser, né, polido, palavras bem escolhidas e um vocabulário bem diversificado e rico, tá? Sala de aula. Poxa, sala de aula, você conversar com o seu colega de sala do lado é uma linguagem informal, tranquila, né? Bate-papo e tudo, mas para você resolver exercícios, consultar textos, falar de algum tópico da matéria, é claro que tem que ser uma linguagem formal, gente. Não pode ser uma linguagem largada, não pode ser aquela coisa de, sabe, largado, solto. Tem que ter amarras, né? Conferências, palestras, seminário. Já imaginou? Seminário
e as pessoas lá falando de maneira toda largada, não tem condição. Outro lugar óbvio, prova, concurso público, por exemplo. Você está fazendo uma prova de um concurso, lá pede uma redação, uma dissertação para você opinar sobre algum assunto. Você não pode usar uma linguagem informal, você tem que usar a linguagem formal, a linguagem da gramática, as palavras corretas, usadas de forma correta e aplicadas de maneira correta, tá? Reunião de trabalho, entrevista de emprego. Já pensou? Você vai fazer uma entrevista de emprego e lá, largadão, sentado no sofá, sabe? Com um chinelão, dedão de fora e falando abobrinha para os outros ouvirem. Como é que você vai conseguir um emprego desse jeito? Certo? Você tem que medir as suas palavras, usar uma linguagem formal, tá? Reunião de trabalho, primeiro mês seu de trabalho, aí tem uma reunião, seu chefe vai comunicar, vai passar algum aviso, aí você vai fazer uma intervenção e lá, todo largadão, mascando chiclete e falando bobagem, pelo amor de Deus, não pode, né? E documentos oficiais, cartas, requerimentos, você vai fazer um requerimento para a escola, para aceitar sua matrícula ou para explicar, para justificar a sua falta, né? Você tem que escrever de maneira que seja formal, a linguagem oficial, certo? A linguagem aplicada no nosso país, o uso do nosso português correto, para que se possa fazer entender, certo? Então, é isso, assim, a gente deve usar a linguagem formal nessas situações, com superiores hierárquicos, né? Por exemplo, seu chefe imediato, ah, poxa, já pensou você tratar sua vozinha, seu vozinho com uma linguagem, né, que eles não dominam, que seria assim um monte de gíria e de palavras escatológicas, você termina constrangendo a vovozinha, né? Respeito, tá? Autoridades religiosas, pastor, padre, sei lá, oficiais políticos, oficiais, né? Políticos. Se bem que nossos políticos, eles não estão merecendo muito tratamento respeitoso, não, mas é uma questão de formalidade, a gente tratar as pessoas com o devido respeito, né? E o público desconhecido. Poxa, você já imaginou você estar numa cidade, uma outra cidade, você precisa pegar uma informação com uma pessoa. Que tipo de vocabulário você vai usar para se dirigir a essa pessoa que não te conhece, que você não conhece, sabe? Tem que saber usar a linguagem correta na hora correta, certo? Para o ambiente correto, certo? E aí a gente pode pensar assim, ah, professor, mas aí você está dizendo que a gente não pode usar a linguagem informal? Ora, gente, a linguagem informal, que também é chamada de coloquial, é a linguagem aplicada quando os interlocutores, ou seja, as duas pessoas que conversam, são amigos ou familiares, são íntimos, tá? Em momentos de descontração, momentos de alegria, bate-papo, numa festa e tal, sabe? E aí, assim, aí é isso, uma maneira de conversar, mais largado, mais solto, sem se preocupar com, sabe? Com, com essa coisa do, ao invés de dizer você, você diz ser. Você sabe, fulano disso, daquilo, você sabe, você viu, né? Essa maneira mais largada, mas assim, com pessoas que são seus amigos, que são próximos. E o ambiente não exige tanta formalidade, certo? E não pensem que o uso de palavrão é linguagem informal, não.
Isso aí tentam colocar na cabeça de vocês. O uso de palavrão não é linguagem informal, é falta de educação mesmo, né? Você, a cada entre uma frase e outra, você botar um palavrão, não tem nada com linguagem, não tem nada com linguagem informal. Tem a ver com falta de educação. É uma coisa totalmente diferente, tá? Quais são as características da linguagem informal? Informal, certo? Na linguagem informal, você não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, ou seja, você inicia uma frase, por exemplo, com pronome oblíquo. Isso aí a gente vai ver mais tarde, mas muita gente comete esse erro. A gente usa palavras simples, né? Expressão popular, coloquialismos, sabe? Você sabe, tipo assim, falar tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim. Tipo assim o quê, cara pálida? Né? Gírias, excesso de palavrão, palavra inventada. Nossa, mas o povo inventa palavra. Quando não sabe definir uma palavra, ele inventa uma, tá? E tem também o uso bastante, né, de onomatopeia. O que é onomatopeia? Onomatopeia é quando a gente imita o som de alguma coisa, né? Por exemplo, o som do carro, né? Brum, o som de um trovão, tá bom? A gente está contando uma história e quer colocar o som da coisa no meio. Né? Buzinou o carro, bip, bip, tal. Onomatopeia é isso, é o uso a gente tira o som dos objetos e tenta imitar esse som, certo? Também a aplicação de palavra abreviada, isso aí é o que mais a gente faz, né? Você tá aí, você vai para onde? Pra o máximo, é o ícone do, do, do informalismo. Porque o pra, gente, é o para, né? É uma contração do para, certo? Tiraram um azinho porque fica mais fácil falar pra do que para. Eu vou para casa, não, eu vou para casa. O pra é o tópico. E quando você escreve lá no seu WhatsApp, né? No lugar de também você coloca um TBM. Aí isso aí já virou já uma marca, né? E você, no lugar de escrever depois, por exemplo, você escreve DPS. Porra, às vezes você lê um treco desse aí, cara, uma mensagem de alguém, você não consegue entender nada. O cara escreveu só abreviação e você não tá ligado naquela coisa de abreviatura e você não entendeu o PN do que o cara disse para você, né? Mas tá aí, ó, tô falando com vocês com linguagem informal. Então já falei né, já falei pra, já falei C, já falei um monte de coisa de linguagem informal com vocês aqui, né? Ó o né aí, ó, que coisa, hein? Tá? E aí essa linguagem informal, ela tá sujeita a mudanças regionais, culturais, sociais, ou seja, se você sair, um exemplo, uma vez eu saí daqui para ir pro Rio Grande do Norte. Eu passei 15 dias lá. Eu acho que no terceiro dia eu já tava falando que nem, sabe, os caras de lá e tal. Né? Isso é comum. Você tá convivendo. A mulher acabou de passar aqui atrás. Você tá convivendo com as pessoas e elas estão falando aquela linguagem, você termina adaptando. Agora é o cachorro latindo aqui. Aí você termina falando que nem as pessoas. Certo? Então, a linguagem informal, ela ocorre em conversas do dia a dia, em mensagem de celular,
tá? Nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, nós somos homo internets, né? Todo mundo agora é só assim. Então, dessas conversas, pô, você tá mandando um zap ali, tu vai muito ficar escrevendo corretamente, que nem na gramática, não. Vai, né? Vai mandar mensagem pra namorada e tu vai, minha querida, né? Assim, cheio de formalidade, não. Conversa bacana, tal, sem, sem recalque, certo? E essa é a linguagem usada com familiares, com amigos íntimos, com amigos também, né? Próximos, uma conversa com um parente seu no telefone. Pô, pra que botar a formalidade? Agora, quando você vai para um ambiente que exige a linguagem formal, você precisa saber. Aí não vem com aquela conversa de que português é muito difícil. Não é essa coisa do português ser muito difícil. É que você tem que se adaptar ao ambiente que você está para poder conversar, para poder falar, para poder escrever, para que as pessoas te entendam. Certo? Existe se a gente não tratar a nossa língua, certo? De maneira respeitosa, ninguém respeitará a nossa língua. E uma maneira de dominar uma nação é pela língua. Certo? Bem, eu disponibilizei para vocês uma série de slides, tá? Dizendo mais ou menos isso aí que eu passei para vocês. E também tem uns exercícios bem legal de fazer, bem gostoso, bem simplesinho, vocês vão adorar, tenho certeza. Vocês vão gostar. E aí, façam os exercícios, tá? E vamos seguir para frente, não vamos esquecer, mas vamos mudar de assunto, né? Vamos falar de coisa nova a partir da próxima aula. E é isso aí, tá bom? Eu vou ficar por aqui, aí vocês, dúvida, pode vir, pode recorrer e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Abraço, boa noite.